O CNJ em Ação está no ar e este mês, durante todo o recesso do Judiciário, vamos rever as principais decisões do CNJ no primeiro semestre e os temas de destaque que foram discutidos aqui no CNJ em Ação. Hoje vamos acompanhar os julgamentos feitos em plenário no mês de fevereiro. Além disso, reveja parte das entrevistas dos conselheiros Ana Maria Amarante, Paulo Teixeira e Flávio Cirângelo. E veja também os destaques nas redes sociais e os eventos que vão movimentar o Judiciário. Tudo isso a partir de agora no CNJ em Ação. E fique agora com os destaques do mês de fevereiro. Durante um dos julgamentos, o CNJ determinou a demissão de funcionários do Tribunal de Justiça do Maranhão por fraude na distribuição de processos. Foi analisado um processo administrativo disciplinar do Tribunal de Justiça do Maranhão. A investigação era sobre fraudes na distribuição eletrônica de processos. 4 servidores de São Luís do Maranhão foram afastados do trabalho, mas retornaram após a demora na análise das denúncias. O advogado de defesa alegou que não houve irregularidade. A minha cliente, especificamente, era secretária da distribuição à época, é acusada de ter distribuído o único processo. Tá? É um mandado de segurança que foi distribuído por prevenção. O relator do caso entendeu que houve irregularidades na distribuição dos processos no Maranhão para que fossem desviados recursos da Fazenda Pública. Paulo Teixeira propôs a demissão dos servidores envolvidos. Diante disso, não tenho dúvida da existência de um grupo dentro do próprio tribunal, envolvendo magistrados e os presentes servidores, para a manipulação e distribuição do Fórum de São Luís, forçando-se a reconhecer a responsabilidade dos requeridos no descumprimento dos seus deveres funcionais. O conselheiro Guilherme Calmon acompanhou o relator e lembrou da gravidade do processo. O caso realmente reflete uma gravidade extrema, especialmente no ato da distribuição de novas ações. Ficou devidamente comprovado, como foi bem analisado pelo eminente relator. Rubens Curado também fez um registro ao acompanhar o entendimento do conselheiro Paulo Teixeira. Já deixa aqui um registro, uma sugestão ao nosso corregedor. Se não me engano, a corregedoria, isso já é um ponto de preocupação na corregedoria, nas inspeções, mas que isso seja reforçado nas próximas inspeções da Corregedoria Nacional, nessa análise do sistema na fragilidade dessas distribuições. A decisão foi unânime. Proclamo o resultado. Julgado procedente, com a aplicação da penalidade de demissão aos servidores Antônio Felipe Araújo Ribeiro, Simone Castro Veiga Trovão, Flávio Henrique Silva Balata e Rosângela Quinzeiro de Assunção, todos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Foi julgado um procedimento de controle administrativo. O Sindicato dos Servidores do Rio de Janeiro questionou a contratação, por meio de licitação, de psicólogos e assistentes sociais, sem a convocação dos aprovados em concurso. Essas atribuições elas fazem parte do plano de carreira desses servidores. Além disso, existe concurso, candidatos aprovados e concurso com a validade. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, isso é preterição, terceirização dessas atribuições. A representante do tribunal argumentou que as atividades previstas na licitação não são as mesmas desempenhadas pelos profissionais concursados. São atividades de apoio às atividades de execução de pena que são atividades tipicamente do Poder Executivo e não atividades do Poder Judiciário. Portanto, essa contratação, a licitação, ela foi feita dentro de uma junção de forças dentro do Estado do Rio de Janeiro, entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário Estadual. Foi feito um convênio, em razão desse convênio, a licitação e a contratação desses serviços de apoio ficaria, no momento, a cargo do Poder Judiciário, e isso seria depois orçamentariamente ressarcido ao Poder Judiciário. O conselheiro Paulo Teixeira considerou procedente, em parte, o pedido. Para o relator, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não suspendeu a licitação, como havia sido decidido pelo Conselho Nacional de Justiça. Oportuno registrar que a licitação em tela, que tramita, repita-se, em desrespeito à decisão plenária do CNJ, não padece de defeito por seu valor, senão pelo seu objeto. Primeiramente, vale destacar que a regra constitucional realmente impede a substituição de servidores por prestadores de serviços advindos de contratos de terceirização e outros. Os cargos e empregos públicos
somente podem ser ocupados por servidores, concursados ou nomeados para exercício em comissão, quando assim a lei permitir, artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Entretanto, no caso em análise, verifica-se que os especialistas contratados não desenvolveriam atividades fim do Poder Judiciário, mas atividades típicas do Poder Executivo. Na sequência, os conselheiros Flávio Cirângelo e Fabiano Silveira pediram mais tempo para analisar o caso. Na mesma sessão, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação. Os tribunais vão ser incentivados a tornar permanente a Semana Nacional do Júri, que vai ser realizada pela primeira vez já no mês que vem. A intenção é que a iniciativa se torne uma tradição no Judiciário. Durante a semana, vai ser feita pelo menos uma sessão do Tribunal do Júri por dia. Outra novidade da sessão foi o julgamento do primeiro caso em plenário por meio do PJE, o Processo Judicial Eletrônico do CNJ. A liminar confirmada pelo Conselho suspende a norma que proibia os servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de serem síndicos em condomínios. O sistema tem funcionado perfeitamente bem e, como é um sistema pregado e recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça não poderia deixar de utilizá-lo, até para dar exemplo para todos os tribunais brasileiros. Então, apenas registro em cumprimento à equipe de TI do Conselho Nacional de Justiça, que fez a implementação e o sistema está funcionando muito bem. E na próxima semana você confere outros destaques da nossa retrospectiva. Confira agora outras notícias do Conselho Nacional de Justiça. A recomendação veio depois da conclusão do relatório do mutirão carcerário realizado no presídio. Além das péssimas condições, o documento aponta que o local está dominado por 6 facções criminosas que determinam as regras no presídio, como, por exemplo, quem terá atendimento médico e direito a privilégios. Foram analisados 1.770 processos. Destes, foram concedidos 19 progressões para o regime semiaberto de cumprimento de pena e 3 para o aberto, além de 12 substituições de pena, 2 indultos, 16 prisões domiciliares, 2 livramentos condicionais e um preso teve a pena extinta e foi liberado. A situação dos presos provisórios, ou seja, casos ainda não julgados, também foram analisados. Dos 1.516 processos analisados, foram concedidas mais de 150 solturas, das quais 138 presos receberam liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva e 18 medidas cautelares alternativas à privação de liberdade. Durante o mutirão, o presídio, que tem capacidade para 2.069 detentos, abrigava 4.400 presos. O local deve ser esvaziado no prazo de 6 meses e os detentos encaminhados para as novas vagas que estão em vias de ser abertas de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, o Estado deve cumprir integralmente uma determinação da Justiça de 1995, que proibiu o presídio de receber mais condenado do que comporta. Após o esvaziamento da penitenciária, ela deve ser implodida ou reformada. O relatório do CNJ foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para o Ministério Público Estadual e também Procuradoria-Geral da República, entre outros, para acompanhar o cumprimento das determinações. O Estado foi notificado para atender às recomendações dentro do prazo. A resolução proposta pelo grupo de trabalho fala de transparência ativa e passiva, procedimento de acesso à informação, responsabilidades, publicidade das sessões de julgamento, diretrizes para classificação, desclassificação e reavaliação da informação, dados pessoais e acompanhamento da execução da Lei de Acesso à Informação. O grupo de trabalho também terminou a proposta de instrução normativa que define o levantamento e prestação de informações no âmbito do CNJ. A resolução e instrução normativa tem base na Lei 12.527 de 2011. Os documentos vão agora para o plenário do CNJ para apreciação dos demais conselheiros, mas ainda sem data para entrar na pauta. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Confira agora no nosso quadro Tá na Rede. O destaque dessa semana é que agora, durante a Copa do Mundo, os estádios contam com juizados do torcedor dentro das 12 arenas.
O objetivo é dar solução rápida e conciliada para as demandas criminais e da vara de infância e juventude que podem ocorrer. Funcionários que falam outros idiomas foram escalados para fazer a comunicação com turistas. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre os juizados do torcedor nos estádios. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. O CNJ está na rede. E chegou a hora de você se programar para os eventos que vão ocorrer no Judiciário. Confira aí no nosso calendário. Entre os dias 13 e 15 de agosto, será realizado o curso sobre planejamento, licitações, contratação, execução e fiscalização de obras públicas, de edificações administrativas. As aulas serão dadas no Conselho da Justiça Federal em Brasília. Vamos agora fazer uma rápida parada. Daqui a pouco eu volto e mostro para você trechos de entrevistas importantes realizadas aqui no CNJ durante o primeiro semestre. Nós vamos rever as conversas com os conselheiros Ana Maria Amarante, Paulo Teixeira e Flávio Cirângelo. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e durante este mês de julho, no recesso do Judiciário, nós vamos reapresentar trechos das principais entrevistas do primeiro semestre. Hoje, nós vamos rever parte das conversas que eu tive com os conselheiros Ana Maria Amarante, Paulo Teixeira e também Flávio Cirângelo. E agora, a gente acompanha a entrevista com a conselheira Ana Maria Amarante. Ela é coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar do Conselho Nacional de Justiça. Em que casos o juiz ou quem quer que seja pode aplicar essa determinação de que a mulher entre, então, nessas medidas protetivas? E quais são essas medidas? É um prazer, Max, estar aqui com vocês e aproveitar essa oportunidade para divulgar um pouco mais os nossos trabalhos no âmbito do CNJ para aperfeiçoar toda essa sistemática aí de proteção à mulher. A mulher busca a proteção que cada vez mais ela sabe que vai encontrar. A Lei Maria da Penha é uma lei que pegou, chegou para ficar, e a mulher vai buscar a proteção junto à autoridade policial, de regra primeira que ela procura, seja num contexto de violência física, decorrente de lesões que ocorrem com pancadas, pontapés, perfurações, cortes, mutilações. Violência moral, que vem a ser o assaque à moral, os xingamentos, os ataques à honra. Também a violência psicológica, essa que vai solapando a autoestima da mulher, vai minando todo o conceito bom que ela tem sobre suas potencialidades, vai anulando a mulher. Igualmente, a violência patrimonial, que vem a ser dano mesmo ao patrimônio da mulher, aos seus instrumentos de trabalho. E, por fim, a violência sexual, sempre decorrente dessa condição da mulher, seja no contexto de uma relação doméstica, também no contexto da família, ou mesmo de relações íntimas de afeto. Então, isso seria, no caso, a lesão corporal, a que mais vai aparecer em nossas estatísticas. E quais são as medidas hoje que o Conselho Nacional de Justiça de que forma vem agindo para não só conter essa violência, mas, neste caso, proteger essas mulheres? Há muitas medidas protetivas, inclusive na 7ª Jornada da Maria da Penha, que o Conselho Nacional de Justiça promoveu ainda no ano de 2013, no mês de agosto, exatamente quanto ao aperfeiçoamento, está o de afastamento do cônjuge, do companheiro da casa, o afastamento da própria agredida, se assim parecer melhor, sem que ela perca qualquer direito à pensão ou à guarda de filhos. E ela mesma pode pedir, inclusive, né? Ela pode pedir seu próprio afastamento, a proibição de aproximação, a determinação de uma distância mínima do agressor com a sua vítima,
pensão alimentícia, colocação em abrigos, assistência psicológica, uma assistência, inclusive, multidisciplinar, porque a questão não pode se resolver só no âmbito jurídico, mas, principalmente, isso é importante, a partir de fevereiro de 2012, ficou bem definido que, no tocante à lesão corporal, que foi acrescentado até no tocante à violência doméstica, o parágrafo 9º, artigo 129 do Código Penal, a violação à retratação da mulher, ou seja, não está mais no comando da mulher escolher se mantém essa representação até o recebimento da denúncia ou não. Titular da ação é o Ministério Público e não pode haver disposição sobre essa ação penal. Então, com isso, temos, assim, um elemento maior de desestímulo ao prosseguimento dessas situações tão danosas à psique e ao próprio físico da mulher. E agora você vê como foi o nosso bate-papo com o conselheiro Paulo Teixeira. Claro que a Copa do Mundo, ela requer muitas ações, muitos cuidados e, claro, envolve também cuidados e ações do judiciário, por parte do judiciário. Mas, em especial, o CNJ foi além na preocupação com relação justamente às crianças, né, que vêm de outros países. Aliás, não só as que vêm de outros países, mas também as próprias crianças que vêm para acompanhar a Copa do Mundo, algumas, inclusive, né, conselheiro, para atuar com algumas funções ali na Copa. Eu queria que o senhor dissesse que tipo de ações são tratadas pelo CNJ no acompanhamento, no tratamento a essas crianças. Rimac, eu diria que nós tivemos, no passado não tão distante, em função da Copa das Confederações, algumas experiências que levou o CNJ a traçar procedimentos uniformes para facilitar o trânsito dessas crianças e adolescentes no Brasil. Não só, como se colocou, para os brasileiros, mas também para os estrangeiros, que é um momento diferenciado, né? Sim. Nós vamos ter 32 nações dentro do Brasil, claro, incluindo o Brasil. Aqui direcionando especificamente aos clubes, né? Às seleções, desculpa. Mas é claro que outros países, outras pessoas vêm também. Claro, né, então nós temos que... A nossa preocupação foi, junto com os estados envolvidos na Copa do Mundo, padronizar os procedimentos. Por quê? Para evitar que em determinados estados um documento fosse exigido e em outro estado não. E essas pessoas que vão ingressar no Brasil precisam ter uma informação eficiente, padronizada, para facilitar esse trânsito, né? Sem nenhum desrespeito à nossa legislação, mas padronizando para que tenha-se um único documento para o ingresso. Claro que cada país tem a sua documentação pessoal, o passaporte, a sua identidade pessoal, mas a autorização seja padronizada. Isso nós conseguimos em conjunto com os estados, através dos magistrados também, uma construção de uma recomendação e padronizando esse formulário, onde a própria FIFA e os entes envolvidos na Copa do Mundo vão fazer a divulgação nas respectivas embaixadas para que esse documento venha já na língua portuguesa e na língua originária, para que isso facilite a fiscalização e o ingresso dessas pessoas, especificamente das crianças e dos adolescentes no Brasil. Até porque as pessoas de outros países, elas não têm, claro, muitas vezes não têm o conhecimento da legislação brasileira e muito menos também a obrigação de conhecer, né? E quando nós falamos em facilitar, não é facilitar no sentido de não promover a fiscalização, facilitar no sentido de padronizar a documentação. Por quê? Para evitar que o juizado de menores de uma cidade, de um estado, não tenha a uniformização. E nós sabemos que são 12 praças de esporte. Então, essas pessoas vão circular de um estado para outro. Então, se nós não unificássemos esses procedimentos, o que ia acontecer? Eu poderia entrar no estádio em Natal, mas quando eu me deslocasse para Recife, lá o documento exigido fosse outro. Então, o objetivo você tem um documento único que vai ser de conhecimento de todo, já é de conhecimento de todo o Brasil, até porque essa recomendação foi construída com os magistrados, com os magistrados representantes designados pelos tribunais de cada estado, nós construímos em conjunto
essa recomendação e estamos divulgando. O Conselho aprovou a recomendação e, a partir de agora, trabalhando com antecedência, porque nós temos aí aproximadamente alguns meses, vai facilitar todo o trabalho de fiscalização pelos órgãos competentes. Isso também em parceria com a própria FIFA, que é quem está, digamos que, por trás com a responsabilidade de trazer essas crianças. Claro, né? a FIFA faz essa divulgação externa, né, entre os países, e nós fazemos essa divulgação internamente para as delegacias, para o juizado de menores, para todos os segmentos, né, envolvidos na fiscalização e no contexto para que a gente tenha uma Copa sem atropelos no tocante às nossas responsabilidades. Quando eu disse aqui com relação à responsabilidade da FIFA em trazer essas crianças, e aqui que fique claro que são as crianças que atuam em um projeto da FIFA, não é? Nós vamos ter as crianças e os adolescentes que virão participar da Copa através de um projeto FIFA e os patrocinadores, e as crianças que virão assistir os eventos como torcedores. Sim. Podemos colocar assim. Então, e pensando nesses dois segmentos, nós padronizamos isso. Porque aquelas crianças que vão vir no projeto FIFA, algumas delas não virão acompanhadas de seus pais. Mas, claro que entrarão no Brasil com as suas respectivas autorizações. Mas virão também com os responsáveis. Então, preocupado com essa situação, claro que há todo um controle de entrada e da permanência dessas crianças no Brasil. O objetivo é esse, de uniformizar, para que isso aconteça, para que o evento aconteça e a gente possa dar um exemplo, eu diria assim, para o mundo de como as coisas no Brasil podem funcionar de uma maneira padronizada. E a nossa última entrevista de destaque na nossa retrospectiva é com o conselheiro Flávio Cirângelo. Esse é um assunto bastante interessante, eu considero bastante interessante, que é justamente essa questão do juiz administrar, assumir também essa parte administrativa dos tribunais e não necessariamente ficar apenas com aquela ideia que todo mundo tem, que o juiz apenas julga, decide, não é isso? Agora, desde quando a gente tem... Eu gostaria que o senhor fizesse, na verdade, um histórico desse, que nós já tivemos discussões sobre esse tema, né? Sim, na verdade, desde sempre os tribunais brasileiros, historicamente, foram comandados e realmente dirigidos pelos juízes, os juízes mais antigos. Sempre foi essa tradição. Mas sem nenhuma técnica realmente efetiva do ponto de vista de gerenciamento de organizações. A formação jurídica não prepara o magistrado para essa atividade. Nós aprendemos teorias, temos conhecimento jurídico, mas a Faculdade de Direito não ensina ninguém a ser administrador. E então, embora houvesse essa tradição de que os juízes presidem realmente as ações das suas organizações, dos seus tribunais, isso era feito de uma maneira não muito técnica, como eu disse há pouco. Nós sabemos que o juiz, a pessoa, assim que é aprovada, tem um curso de preparação, né? Nesse curso também tem alguma parte ali teórica que dirigida a questões administrativas? Isso é uma coisa, eu diria, bem recente, porque é de uma resolução do CNJ. O CNJ é uma estrutura recente na organização do Serviço da Justiça Brasileira. Tem resolução do CNJ já estabelecendo que matérias de administração também sejam contempladas nas provas de concurso da magistratura. Isso de alguns anos para cá apenas. Mas antes isso não havia. E nós tínhamos vários problemas por causa disso. Em primeiro lugar, porque não havia uma visão de unidade da justiça brasileira. A justiça é unitária, como a organização que visa assegurar à sociedade a garantia de que os direitos sejam cumpridos, de que as pessoas se sintam atendidas de maneira igualitária nos seus problemas, na resolução dos seus problemas, e não havia uma visão de unidade. Nós tínhamos muitos tribunais estaduais, como tínhamos e temos a Justiça do Trabalho,
e também muitos tribunais, a Justiça Federal, e essa noção de unidade, ela realmente, eu acho, na minha opinião, que ela foi sendo realmente construída a partir dos anos 90 e consolidada com o advento da reforma do Judiciário através da Emenda Constitucional de 2004, que criou o CNJ. O CNJ, eu penso que é o órgão que simboliza a assunção definitiva no sistema judicial brasileiro de que ele é um sistema unitário. E o CNJ em Ação fica por aqui. Obrigado e até o próximo encontro.